Com certeza. E chamando agora o nosso convidado, que é uma honra recebê-lo, Sérgio Lago, o mito da NASCAR no nosso país, com certeza nos ensinou a todos nós, não só eu, Thiago Raposo, que acompanha, mas quase todo mundo que acompanha a NASCAR desde o Speed. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui. E queria saber, se uma pergunta rápida para você, te agradou os resultados, tanto da Truck quanto da Xfinity, da Cup, de modo geral? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, né, como vocês falam, boa noite, bom dia e boa tarde e para todos, e obrigado pelo convite, Thiagos, né, e Bárbara, por participar do programa de vocês, muito legal. Fiquei bastante feliz pelo convite. Eu acho que foi bem interessante, sim, acho que as finais foram, acho que a fórmula deu certo para a Truck Series e para a Xfinity Series, né, que tiveram o primeiro ano aí, que nesse formato do Chase, né, 4 pilotos indo para o tudo ou nada na última prova, e acho que eu fiquei um pouco surpreso com a vitória do Jimmie Johnson no final. Quem viu, né, a gente viu, não foi realmente o melhor piloto durante o geral da prova, durante toda a prova, mas eu me lembro uma vez que a gente fazia, teve sorte o Jimmie Johnson, mas o Chad Nauser, me lembro uma vez numa entrevista dizendo: eu não acredito de jeito nenhum de sorte, eu acredito em preparação, você tem que estar preparado, e quando acontece a situação, você aí se aproveita da situação, e acho que foi exatamente o que aconteceu. Ele se aproveitou daquela bobagem, né, do Cal Edwards, e no final é campeão e merecido. Acho que o Jimmie Johnson é um grande nome e, sem dúvida nenhuma, apesar de ter tido um pouco esse componente que a gente chama de sorte, eu acho que ele mereceu o título, e parabéns para o Jimmie Johnson. Eu me lembrei muito de você, né? Aquela famosa história sua de que o Kyle Busch uma vez largou de trás, você falou que não é impossível ganhar, e a hora que o Jimmie Johnson foi largar de trás ontem, eu pensei assim, o que estaria dizendo o Sérgio Lago sobre o Jimmie Johnson, né? Que foi pego na inspeção pré-corrida, largando da última posição do grid. A gente viu, né, muita gente comentando isso que você falou, de não era o melhor carro do dia, realmente. A gente viu o Cal Edwards muito forte andando ali, depois até o Kyle Larson, né, que não tá no Chase, também liderando muito, mas não chega a falar que não foi um título injusto, né, Sérgio? Acho que a gente não pode dizer isso, porque o Jimmie Johnson durante a temporada teve seus momentos, teve as suas vitórias, é um piloto forte, e por mais que não... NASCAR também é isso, né, construir o carro ao longo da corrida e contar também com alguns imprevistos aí para conseguir algumas posições, e no final, na hora que importava, ele liderou lá as 3 últimas voltas. Realmente, e ele mostrou, assim, quando ele precisou ganhar, ele garantiu. Então, ele nunca tinha ido para a penúltima fase, né, ou terceira fase do Chase, nesse formato, né, que está tendo o terceiro ano. Ele garantiu com uma vitória a passagem dele para a terceira fase, e depois em Martinsville, né, ele também garantiu um lugar na final. Quer dizer, não é que ele teve resultados ruins nesse inteirinho, né? Teve toda a temporada, eu acho que o Jimmie Johnson foi muito de altos e baixos, mas os altos dele foram muito fortes. Então ele estava bem, realmente. Acho que ele voltou de certa maneira à velha forma, não a consistência que ele tinha, principalmente nos anos do pentacampeonato, né, de 2006 a 2010, né? Mas eu acho que ele mostrou esses altos muito fortes, e foi isso. E exatamente se aproveitou da situação. É o destino. O destino quis isso. Às vezes o destino premia alguns e castiga outros. E certamente acho que vai ficar o nome agora, é partir para o oitavo, né? Agora esse vai ser o papo no ano que vem, vai ser o 8º título do Jimmie Johnson. É possível, né? Ô Sérgio, e é claro que essa questão do 8º título vai ser algo muito falado no ano que vem e tudo mais, mas em relação a tudo que aconteceu esse ano, principalmente como se deu a final com 2 carros da Toyota, 2 carros da Joe Gibbs, 2 pilotos completamente diferentes de estilos, mas 2 pilotos que
tiraram, vamos dizer assim, a atenção da equipe, diferente da Chevrolet e do time da Hendrick, né, que pôde trabalhar e focar no carro do Jimmie Johnson, ou mesmo até da Ford com o Logano e a Penske. Você acha que, de alguma maneira, essa divisão entre Carl Edwards e Kyle Busch pode ter influenciado na disputa, na final, uma vez que a Joe Gibbs era ou foi a equipe que mais dominou corridas ao longo do ano e pode até se estender, não a Joe Gibbs, mas a Toyota, porque com a Front Row do Martin Truex Jr. também, ela em várias corridas liderou, ponteou, ganhou provas, enfim. Você acha que a Toyota, por dividir atenções, pode ter sofrido um pouco nesse final? Olha, eu não sei se eu acredito muito nisso não, viu? Porque a gente sabe assim que na NASCAR as equipes são muito independentes, elas são realmente bastante independentes, claro, eles conversam muito entre si, né? Trocam informações. Em geral, um piloto sabe o que o outro está fazendo, evidentemente tem sempre aqueles segredinhos, né? Aqueles pequenos ajustes que de repente assim não são revelados, mas no geral tudo é repassado. Mas voltando, acho que as equipes são muito individuais, é a questão até do patrocínio, são patrocinadores diferentes. Então, eu não vejo muito assim, não. Eu acho que a Joe Gibbs até, ela teve muito bem na última prova. Se você vê o desempenho deles, né, como se fosse o Carl Edwards, teve uma prova excepcional, né? Ele quase o tempo todo estava na frente, né? Agora, realmente, ele foi, na minha opinião, acho que é evidente isso, ele errou naquele final, e é o que eu tenho contra o Carl Edwards, né? Saindo um pouco dessa história da final, muito se critica o Kyle Busch, porque o Kyle Busch é sujo, não sei o quê. Eu acho o Carl Edwards muito mais assim, agressivo desnecessariamente do que o Kyle Busch. Eu acho, talvez eu esteja errado, mas eu acho que o Kyle Busch jamais teria feito o que o Carl Edwards fez naquele momento. E Sérgio, a gente já tem pergunta aqui chegando no nosso chat. Uma delas é do Davidson da Conceição. Ele pergunta se para você o Chase é justo e será que não era hora de rever esse sistema, pois decidiram um campeonato em uma corrida. No ano passado, o Jimmie Johnson acabou eliminado por conta de uma corrida ruim na primeira fase do Chase. Pô, essa pergunta é aquela de $1 milhão. Se é justo? Não acho que seja justo. Não. Justo, pode até terminar de uma maneira justa, né? Assim, não, esse foi o melhor piloto e acabou sendo justo, mas não, tanto que a gente viu no primeiro Chase desse formato, né, que vão 4 para o final no mano a mano, por pouco que o Ryan Newman, que nunca tinha vencido e na boa, né, um piloto médio apenas, teve aquele início dele, espetacular, mas não é nenhum grande piloto, por pouco ele não foi campeão, foi vice-campeão no final. Então, justo eu não acho. Agora, eu acho que dá emoção, da audiência, é parte do esporte, é muito americano. Eu acho que eles, quando começou o Chase, foi interessante, acho que foi boa ideia, mas virou um segundo mini campeonato de pontos corridos, né? Mas com esse formato, eles ficaram como são os esportes americanos. Então você pode perguntar assim, o tal time foi de basquete, foi justo ser campeão? Talvez não. Talvez assim, eu já vi, é raro acontecer, mas já vi assim, o primeiro ou o segundo lá no ranking do basquete ser eliminado pelo último, né? No caso que o primeiro joga com o último, na primeira rodada dos playoffs. A gente já viu isso acontecer. É raro, mas então justo não é, mas eu acho que faz parte, eu acho que é importante dar um público para a NASCAR. Eu acho que você tem que atrair o público. Vocês são todos jovens, eu sei disso, entendeu? Então tem uma galera muito nova que acompanha a NASCAR, mas no geral nos Estados Unidos, assim, tem uma galera nova que acompanha a NASCAR, mas é uma galera mais antiga também. Então você tem que atrair com esses novos formatos, porque o esporte precisa disso, né? No final, ele precisa. Então acho que é uma troca justa. Se o resultado final é justo ou não,
acho até que muitas vezes não é, mas é uma troca justa para dar mais emoção. E a gente viu que eu acho que esse Chase todo foi cheio de emoções nas 3 categorias. Eu não sei se você concorda comigo, né? O pessoal sabe da minha torcida pelo Kyle Busch, mas eu tento ser um pouquinho racional nesse ponto, não ficar cego. E passei a semana falando que eu acho que talvez o grande merecedor desse título fosse o Logano, pelo momento do Logano no ano passado, e perdeu naquela besteira com o Matt Kenseth, e esse ano vindo uma boa temporada também. E pelo que o Logano já construiu na NASCAR, seria mais justo ele ter um título, assim como o Keselowski tem um título, porque os dois, assim, tiveram seus momentos bons e o Logano estava batendo na porta. Não que o título fosse pro Kyle Busch seria injusto, ou pro Jimmie Johnson seria injusto, mas que o Logano, pelo momento, estava precisando mais, e que o Carl Edwards talvez fosse a grande justiça. Não sei se você vê esse ponto também do Logano dessa mesma forma, que o Logano já está começando a ser merecedor de um título também. Eu acho, com certeza. Às vezes as pessoas... E olha que, assim, eu não tenho nada a favor do Logano, tá? Já falei isso várias vezes, estou falando de novo. Eu não vejo assim, eu tenho várias ressalvas em relação ao comportamento do Logano. Acho que ele tem uma agressividade próxima dessa que eu falei até do Carl Edwards, que eu discordo. Acho que tem que ser agressivo, mas tem que ir até certo ponto. Mas o Logano, eu concordo com isso. Ele é um piloto, sim, muito bom. Ele é excepcional. A única coisa que eu diria sobre isso é que esse ano dele, sei lá por que motivos, não foi tão bom quanto os anos anteriores. Né? Tanto que, assim, o Keselowski, até aquele estouro de motor em Talladega, ele estava tendo um desempenho no geral melhor do que o do Logano. E se não fosse aquele estouro, sabe-se lá se o Logano teria se classificado para a fase seguinte ou não. É até possível que sim, mas o Logano, né, o Keselowski, que já estava atrás, teria se classificado, e aí ficaria em dúvida essa classificação do Logano. Então, é a única coisa que eu diria, mas é um piloto excepcional e eu acho que teria sido mais merecido, sim, embora o fato, se o Kyle Busch tivesse se tornado bicampeão, teria sido também bem legal. Ô Sérgio, você já falou do Logano, acabou falando do Carl Edwards, começou com o Jimmie Johnson. O Raposo, ele falou da torcida dele pro Kyle Busch, e eu queria saber de você, até que ponto esse 7º título do Jimmie Johnson ou o Kyle Busch não conseguindo o 2º título, que parecia ser até por conta daquele final, tudo que aconteceu, uma questão de merecimento, até por conta de tudo ali, da equipe de Joe Gibbs e até do campeonato regular que eles fizeram, mas como você disse, formato às vezes não é justo. Você acha que esse domínio, essa questão do Jimmie Johnson de novo tá à frente, pode abrir uma nova discussão a respeito dessa geração de pilotos que talvez eles estão realmente um pouco atrás do Jimmie Johnson, ou você acha que não? Você acha que, por exemplo, o Kyle Busch ainda vai ter muito mais chances de conquistar título? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu acho que é um pouco cedo ainda. O Jimmie Johnson realmente é um piloto excepcional, mas essa galera está começando. Então, claro, a tendência, né, daqui a alguns poucos anos, o Jimmie Johnson deve se aposentar, ou pelo menos deve cair o rendimento, sabe-se lá, né? A gente viu o Mark Martin, né, sendo vice-campeão, sei lá com quantos anos. Mais de 50. Mais de 50, exatamente. Então, assim, eu não sei, mas eu acho que ainda é um pouco cedo. Agora, para o Kyle Busch, realmente, o tempo está passando. O Logano ainda é novo. O Logano ainda falta um pouco para ele chegar nos 30. O Kyle Busch já cruzou a fronteira ali. Então, o Jimmie Johnson foi campeão, se eu não me engano, quando ele já tinha 30 anos, não foi? Ou quase 30. Ele foi a primeira vez campeão com 31 anos, tanto é que pois é, exatamente. Na transmissão eles falaram que o Johnson, dos pilotos que conquistaram 7 títulos, foi o que conquistou mais tarde o primeiro título, e curiosamente ele foi o que conquistou mais cedo o 7º título. Pois é, exatamente. Então,
realmente foi o Jimmie Johnson foi meteórico. Ele é um piloto excepcional. Ele realmente é difícil você comparar, entendeu? Agora, acho que outros pilotos dessa geração podem vir a se tornar realmente grandes pilotos. Vai que o Kyle Busch, por exemplo, agora conquista 4, 5, 6 títulos. Não vai ser igual ao Jimmie Johnson, mas, sabe, vai estar num patamar muito alto. Agora, é aquela coisa, você tem que usar as oportunidades, né? De repente, ano que vem, a equipe de Williams já não vai estar tão boa, né? E a gente conhece que a gente sabe que o Kyle Busch, assim, não, eu acho ele um piloto excepcional. Em número de vitórias, assim, ele só perde, eu acho que acho que ele está empatado com o Mark Kenseth, né? Não sei, está por ali. Eu não tenho isso de cabeça agora. Mas ele é muito mais novo que o Mark Kenseth. Ele está muito menos tempo que o Mark Kenseth. Então, assim, eu acho que da nova geração, ele é um piloto super top. Eu vejo ele, o Logano, não vejo o Cal Edwards. Eu vejo ele, o Logano, e quem sabe aí, chegando o Chase Elliott. Eu gostei muito da temporada esse ano do Chase Elliott. O Kyle Larson, quem sabe, numa equipe melhor também, né? E agora, esse vai ser o problema pro Buchinho, né? Porque ele já vai ter essa concorrência. Vai que a Hendrick arrebenta ano que vem, ou daqui a 5, 6 anos, com o Chase Elliott. Vai que o Eric Jones também tem uma boa carona. Vai, enfim. E assim, o cenário é grandioso, né, Sérgio, para os próximos anos, porque você falou do Larson, que está começando, do Chase Elliott, já estão lá, já são uma realidade, estão começando a andar bem, mas a gente tem o Eric Jones, que está subindo, vai que o Daniel Soares consegue a vaguinha dele também em algum lugar. Temos o William Byron, que esse ano na Truck Series deixou todo mundo de boca aberta, e a Hendrick, né, já foi lá, safadinha, e tomou ele da pessoal da Gibbs, do Kyle Busch. Então o cenário, eu acho que é, assim, para quem tá acompanhando o NASCAR, assim, do que tá surgindo também de pérolas nas categorias que talvez a gente pode chamar de categoria de base hoje, mas está tendendo a se virar, né, com essa proibição dos pilotos da Cup dirigir lá. Talvez a gente veja mais a Truck, a Nationwide, a Xfinity Series se tornando mais base. Mas assim, só retornando a pergunta, o cenário para o futuro tá belíssimo. Tá, não, eu concordo, é um cenário belíssimo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, sim, porque muitas vezes a gente vê, esse piloto, não sei o que, tem que esperar o piloto criar a sua história, né? Mas eu concordo, tá belíssimo, tem pilotos. O William Byron, pô, eu realmente fiquei triste por ele, porque o cara disparado pelo maior número de vitórias. Mas ele foi irregular, mas talvez porque ele esteja aprendendo. O Salter já cresceu nesse, que é o veterano, né, o campeão da Truck, já cresceu nesse final de temporada. Agora, voltando a essa nova geração, porque assim, eu me lembro, quer dizer, quando algumas... Denny Hamlin, por exemplo. O Denny Hamlin, quando começou, o Denny Hamlin, ele venceu uma daquelas primeiras provas em Daytona, né, o shootout, ou um dos duels. O Denny Hamlin venceu, ajudado pelo Tony Stewart, entendeu? E ele não virou isso tudo. É um bom piloto, é um excelente piloto. Eu não acho dele. Obviamente, o Denny Hamlin é um excelente piloto. Mas ele não viveu para todo esse excitamento. O Denny Hamlin, o Ryan Newman. Teve aquela temporada que teve 8 vitórias, né? Mr. Pole Position, não sei o que, Rocketman, e também não veio. Então, eu acho o seguinte, o piloto tem que provar em determinado ponto. E esses pilotos que estão vindo aí também, por outro lado, vão pegar um Kyle Busch na armadura, vão pegar um Joey Logano na armadura. Essa vai ser a concorrência deles. Mas eu, em tese, eu concordo, é uma galera que está vindo aí que realmente é excepcional, e isso é muito bom mesmo para o esporte. Eu acho que para o esporte, para a gente, né, que acompanha esporte, que a gente gosta de ver isso aí, competição. E falando um pouquinho agora da Xfinity, a gente tem uma pergunta do Jonathan no nosso chat também, que ele questiona se com a vitória do Soares, se a gente pode ter mais pilotos de fora na NASCAR. Tomara que sim. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ter acontecido, por exemplo, o Nelsinho, quem sabe, acho que o Nelsinho tinha potencial.
para se tornar campeão, caso ele tivesse conseguido uma boa equipe. Infelizmente, a equipe dele não era boa, né? E ele pegou a equipe numa péssima fase, até uma equipe razoável, mas pegou uma péssima fase a equipe. Mas eu acho que é muito bom, acho que isso vai atrair, eu sempre falei isso, acho que os pilotos estrangeiros, vamos dizer aqui brasileiros, né, que nós somos estrangeiros lá, tem que ver a NASCAR realmente como uma opção que é legal, que dá grana, que é satisfatória, que é muito boa e uma opção relaxada de carreira. Não é, claro, o sonho do piloto pode ser uma coisa aqui, outra ali, e é uma categoria muito difícil. Agora, mais difícil do que imaginam. Quando eu digo muito difícil, assim, simples, é virar para a esquerda. Não, a gente sabe que isso aí é uma falácia. Mas, enfim, eu torço para que essa vitória do Soares atraia mais pilotos de fora. Eu acho muito legal, eu acho que deve estar sendo muito importante para o automobilismo mexicano, né? O que é bem legal, porque eu fui muitas vezes, abrindo um pequeno parênteses aqui de NASCAR, eu fui muitas vezes ao México, né? Quando eu trabalhava como diretor do Speed, fazer provas lá da NASCAR México, Champ Car, fui até na NASCAR lá da Xfinity Series, na época era Busch Series, enfim. E o povo mexicano é muito legal e muito apaixonado pelo automobilismo. Então, eu acho que é 10 o Daniel Soares, e sempre tive muitas pessoas que eu conheço legais do México. Então, acho que é 10 o Daniel Soares ter se tornado campeão. Ô Lago, aqui no programa a gente tem um costume de não analisar somente resultados. Às vezes os resultados podem enganar. De novo, a gente vai falar novamente sobre o formato do Chase, ainda mais estreando numa Xfinity Series, que é o tema agora, pode dar uma impressão diferente daquilo que realmente se desenvolveu ao longo da temporada. Nessa linha, nós temos um piloto mexicano, Daniel Soares, campeão, né, ao final da temporada, e temos um Eric Jones, e o Eric Jones é o piloto que vai subir, vai fazer a temporada completa, é o piloto, vamos dizer, o menino dos olhos, o menino dos ovos de ouro da Joe Gibbs ou da Toyota, né, para os próximos anos ou para o próximo ano. Sem olhar o resultado, eu escolheria o Eric Jones. Olhando o resultado, você acha que muda alguma coisa? Você conhece bem também como funciona o modus operandi até do povo americano, com essa questão do primeiro é o que importa, o segundo lugar é o primeiro perdedor. O que você acha? Não, primeiro que eu acho que o povo americano não vê o segundo lugar ao perdedor, essa história, entendeu? Acho que o povo americano, pela experiência que eu tenho, valoriza muito o segundo, terceiro, participação, vê que é uma coisa excepcional, se vê nas transmissões em inglês isso, entendeu? Não tem muito assim, eu acho que há, evidentemente, claro, na NASCAR você só premia o primeiro, né, que vai lá para receber o prêmio, mas eu acho que o americano valoriza isso sim. Agora, essa questão aí do Eric Jones, sem dúvida nenhuma, ele é um piloto de mais impacto, pelo menos eu vejo assim, um piloto até mais, ele é mais brilhante do que o Daniel Soares, né? Claramente ele é mais brilhante. Mas, por outro lado, pelo menos por enquanto, ele é um piloto que é irregular. Ele pecou pela irregularidade. O Daniel Soares mostrou mais maturidade, sabendo que ser regular é importante. Lembrando um pouco do passado, o Kyle Busch, por exemplo, ele foi para a equipe Hendrick, né? Ele começou competindo na Sprint Cup na equipe Hendrick. E ele acabou saindo justamente porque ele batia muito. Ele era um piloto brilhante. Assim, nesses anos todos que eu tive de transmissão, pouquíssimas vezes, até porque a gente faz transmissão do estúdio 99,9% das vezes na NASCAR, a única prova uma das pouquíssimas provas que eu fui foi a vitória do Kyle Busch, a primeira vitória dele em 2005 em Fontana, na Califórnia. Eu lembro do Buschão indo lá para cumprimentar o irmão.
etc. Mas o Kyle Busch batia muito, tinha muito acidente. E ele só foi realmente ficar mais maduro, mas mesmo assim, né, ele vacilava muito na equipe Gibbs. O Logano começou na Gibbs cometendo muito erro também. Ele tem pouquíssimas vitórias na Gibbs. Mas ele amadureceu na outra equipe. Então vamos ver aí como que vai desenvolver. Mas acho que ambos têm potencial. Eu ficaria na dúvida entre escolher um e outro, embora eu concorde que o Erik Jones tem mais potencial. Seria o primeiro que eu escolheria também. Sérgio, eu lembro da transmissão, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, quando o Austin Dillon estava na Xfinity ou Nationwide, na época, não lembro se já tinha trocado de nome, e surgiu o Ty Dillon, né, que chovia e-mails todo domingo na transmissão, quem que é melhor, o Ty ou o Austin Dillon? E muita gente naquela época defendia muito o Ty Dillon, eu acho o Ty Dillon, mas foi o Austin Dillon que conseguiu os resultados, né, e o Ty Dillon mais um ano aí na Xfinity não conseguiu o título. Como é que você vê esses dois irmãos hoje? Nenhum dos dois é bom? Ou hoje o Austin Dillon está mostrando realmente pela carreira e por tudo mais que tão passo à frente do Ty Dillon? Como que você vê esses irmãos? E será que a gente tem esperança de ver a Childress novamente lá na frente, andando como já foi um dia? Essa última parte que é meio complicada. Se a Childress um dia vai andar lá na frente. Mas eu acho o seguinte, os irmãos, sim, tinha aquela história, Ty Dillon, não sei o quê, mas você tem toda a razão. O Austin Dillon é campeão, foi campeão da Truck e campeão da Xfinity. Então, aí não tem nem discussão, e o Ty Dillon não foi. Agora, eu não acho nenhum dos dois brilhantes, tá? O que não impede de que, eventualmente, possam vir a ganhar o título, porque também você tem que considerar carro. A gente sabe que a Childress não é comparação nesse momento para Hendrick, trazendo o carro da Chevrolet, né, que é uma comparação bem exata, né, que o mesmo tipo é o mesmo fabricante, mas ou com a Gibbs, que tem a Toyota, ou com a Penske. Então, quer dizer, eu acho que assim, só saberia o verdadeiro potencial do Austin Dillon e do Ty também, né, quando estando na Sprint Cup, quando o carro vier a ser forte da Richard Childress, porque é um baque em qualquer equipe. É difícil você se recuperar de um caso como a morte do Dale Earnhardt. Eu acho que se a equipe, por exemplo, se o Dale Earnhardt tivesse se aposentado e tal, eu acho que a Childress seria mais forte hoje, em tese. Ou talvez não, porque é difícil isso, né? Você vê as equipes caindo. Eu me lembro da Roush, né? A Roush em 2005 era tudo de bom, tinha 5 carros, os 5 no Chase, naquela época eram 10 carros no Chase. Quer dizer, metade do Chase era dos carros da equipe Roush. Mas, então, acho que é isso. Agora, eu me surpreendi positivamente com o Austin Dillon nesse ano. Eu acho que ele melhorou, e quem sabe aí consegue uma vitória aqui, outra ali, mas acho que ele nunca vai ser um super campeão. Isso eu não acredito. Por falar em super campeão, para fechar a respeito dos campeões do final de semana, na Truck Series a gente teve uma final decidida, a única, vamos dizer, final ali que teve uma divisão de atenções, né? Porque o vencedor é diferente do campeão. E aí é curioso, porque o vencedor da prova talvez foi o piloto que mais chamou a atenção no campeonato como um todo, e o campeão foi aquele que, no formato do Chase, mais se destacou. E aí eu queria também saber de você, Lago, essa questão, né, do Salter, um piloto experiente como o Crafton, novamente um piloto experiente ganhando o título da Truck Series, mais um Byron que vem aí se destacando e talvez seja como eles dizem, né, nos Estados Unidos, um asset brilhante para eles poderem trabalhar nos próximos anos. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito desses dois pilotos da Truck Series, né? A experiência versus a juventude e as diferenças que resultaram nesse resultado. Eu acho que o problema do Byron, de novo, acabou sendo a irregularidade, como foi com
não tanto quanto o Eric Jones, mas ele acabou tendo um problema aqui, outro ali, e aí ficou de fora, né? Então, de repente, até nem... Enfim, agora realmente ele é um piloto excepcional, aquela coisa. Agora, o Salter, a vitória do Salter na categoria, eu acho que foi boa, porque eu acho que tem sempre esse desafio dos novos. Isso é uma característica da Truck Series. Eu adoro a Truck Series. Eu prefiro a Truck Series bem mais do que a Xfinity Series. Eu gosto das 3 categorias. Eu prefiro esse Sprint Cup. Mas a Truck Series, assim, comparando, você pode escolher. Uma prova tem no mesmo horário da Truck Series e da Xfinity. Em 95% dos casos eu vou escolher a Truck Series. Não tenha dúvida nenhuma. E é justamente esse mix de veteranos e pilotos novos. E eu acho que foi um título legal para o Salter. Eu acho que a equipe, né, não é uma equipe assim tão conhecida, ou não é uma equipe tão... Acho que foi legal a vitória do Salter. E de certa maneira, foi bom, foi interessante. Tem um novo piloto veterano, campeão, que não o Crafton, né? Aqueles 2 anos que ele foi campeão, continua forte o Crafton, evidentemente. E fez uma certa justiça, assim, ao Salter, né, que como companheiro, não justiça, mas como companheiro do Crafton, ele acabou ficando relegado em segundo plano, né, principalmente ali durante os anos do Bi. Mas eu acho que foi merecido. Eu gostei do título do Salter, porque ele surpreendeu, acho que quase todo mundo. Pouca gente, no início da temporada, se é que alguém diria, eu acho que o Johnny Salter vai ser campeão. Você diria o Crafton tranquilamente, o Byron tranquilamente, talvez um outro ali, talvez até o Bell pudesse dizer, mas o Salter, esse veterano aí não tem caldo mais nesse veterano. O cara mostrou que o caldo é bom ainda. Sérgio, fechando da minha parte aqui, e a Bárbara vai ter mais uma depois pra gente encerrar. Eu me lembro algum tempo atrás também, você, se não me engano, foi pelo Curva do S, foi entrevistar o Pietro. E você falou agora há pouco, né? A gente estava falando do Soares, campeão, a gente citou do piloto se entregar. E a gente falou um pouquinho também com o Christian Fittipaldi esse ano aqui, a gente entrevistou ele, a gente tocou nesse assunto, né? O Pietro parece que estava tão bem lá e fizeram a cabeça dele para ir, e o Christian até confirmou, não, é isso mesmo, ele estava completamente focado, não querendo aqui jogar, sei lá, o algoz do Pietro, mas assim, o Pietro não está muito bem na Europa. Na Fórmula 3 do ano passado não conquistou bons resultados. Esse ano na V8, Fórmula V8, também foi um ano terrível. A categoria está em decadência porque a Renault saiu. Eles estavam só com 14 carros e mesmo assim o Pietro não conseguia marcar pontos. Até conseguiu um pódio na última etapa. O Pietro voltando para os Estados Unidos, sei lá, em 2, 3, 4 anos, se não der certo esse projeto da Fórmula 1, não é isso que a gente torce. Você acha que ainda dá para ele retomar esse sonho ou esse prejuízo de ter saído da caminhada e ter passado 5, 10 anos na Europa vai fazer muita influência, vai fazer muita diferença aí no que poderia ter sido a carreira dele? Olha, eu acho que ainda dá para correr atrás, mas dificulta. Eu acho que dificulta porque toda a experiência, que é uma experiência diferente, que ele poderia ter adquirido durante todos esses anos, ele não adquiriu. Então, obviamente, em termos de experiência, de bagagem, de rodagem, de oval principalmente, né, que é a NASCAR, do tipo de carro e tal, ele está atrás de uma galera enorme. A gente está vendo aí todos esses talentos que estão chegando, né? Então, realmente, isso é importante. Então, acho que isso dificulta, e dificulta também no que carro que ele vai pegar, né? Porque acho que uma das coisas legais, ou que equipe, né? Uma das coisas legais da NASCAR, justamente a gente fala, disputa muita gente, mesmo esse título da Sprint Cup, qualquer um dos 4 poderia ter se tornado campeão. Se o Brad Keselowski seria sido talvez merecido. Então, tanta gente, né? O Martin Truex Jr. fez uma campanha excepcional. Então, eu acho que a concorrência é muito grande. E carro, claro que conta. Tem muitas equipes, ao contrário de outras categorias, não de todas, mas de várias outras, a NASCAR oferece muitos carros fortes, muitas equipes fortes, que têm condição de ganhar. Mas esse número não é infinito. Esse número, evidentemente, também é limitado. Será que o Pietro consegue? O Caio Lasso, ele conseguiu? Não, ele corre numa equipe
que não tem tanta chance, está fazendo coisas maravilhosas. Mas, evidentemente, que o Chip Ganassi não é uma equipe top, todo mundo sabe disso. Corre um pouco atrás. Então, esse eu acho que seria o maior problema do Pietri, conseguir se posicionar, depois de ficar tanto tempo fora, numa equipe que realmente desse condições para ele obter um bom resultado. Agora, corre atrás, entendeu? Acho que todo mundo tem que correr atrás do que quer. E se ele resolver dar uma outra guinada, lamentei que ele tivesse dado a primeira, mas se ele resolver dar essa outra, acho que pelo menos alguma coisa ele pode fazer. A gente tem que esperar para ver, né? E, Sérgio, não tem como a gente fugir desse assunto que nesse final de semana muitas pessoas fizeram homenagens para você, criaram a hashtag Obrigado Sérgio Lago, e até quando a gente comentou nos nossos grupos, nas nossas redes sociais que você estaria com a gente no programa de hoje, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas te agradecendo por todo o seu trabalho, por divulgar a NASCAR no Brasil, por fazer com que essa categoria se tornasse mais popular, ajudando até a construir a paixão nos fãs. E eu queria só citar alguns desses nomes aqui e até te perguntar como que você recebeu essas mensagens, se você conseguiu olhar, porque eu imagino que foi um turbilhão, né, de pessoas te escrevendo, o pessoal respondendo até suas postagens lá no grupo da NASCAR mesmo. Então, só para citar alguns nomes, o Lucas Herrera, ele escreveu uma mensagem bem legal, pedindo para você tentar continuar nessa área, em qualquer lugar, falar na internet, enfim, não sumir, porque ele gostar de NASCAR tem a sua influência. E só citando algumas outras pessoas aqui, Leandro JF, Fabrícia Bianchini, que sempre participam das transmissões da NASCAR. No nosso chat, que a gente tem mais de 60 pessoas online acompanhando o nosso programa agora, Rafael Oliveira, o Gilson Russi Júnior, Gui Fernandes, o Robruski, até o pessoal que mandou algumas perguntas que a gente não conseguiu aqui administrar. Então, como é que você está sentindo assim, essa repercussão do público e até se você conseguiu, né, acompanhar parte das mensagens, porque eu imagino que foram muitas. Primeira coisa, olha, eu realmente, sinceramente, eu fiquei super surpreso do tamanho que foi, me sinto, assim, super agradecido, fico feliz, acho que isso me fez um bem muito grande no momento que era difícil, com certeza fez um bem, assim, eu me senti bem, falei, pô, que legal isso, que legal essa manifestação. Eu li várias já, mas eu não li todas realmente, até porque, assim, por várias situações pessoais que nada tem a ver com NASCAR, inclusive, acho que muita gente sabe, eu estou com uma filha de 6 meses, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não tive como ver todas, mas eu pretendo ver todas as mensagens, a reação no Twitter, no Facebook, foi realmente incrível. E eu concordo, teve coisas ali que eu quase chorei, se é que não chorei um pouco, porque, assim, foram muito bacanas mesmo, entendeu? E coisas assim Teve uma, por exemplo, que eu me lembro agora de memória, perdão, até não me lembro quem escreveu, né? Porque é tanta gente escrevendo, que a gente conhece muitos dos fãs de nome até, porque, né, de mandar mensagem e de se comunicar com a gente e tal. A gente acaba conhecendo, mas assim, falou que... E teve mais de uma parecida, que foi assim, não, eu estava assim, nada para fazer em determinado dia, acho que era um domingo e tal, e passando de canal em canal, quando eu me deparo com um canal chamado Speed, e aí falando que eu estava lá com o General Figueroa, né, Roberto Figueroa, a gente estava fazendo a transmissão, e falou assim, pô, desde então acompanha a NASCAR até hoje, acho que foi 2009, 2010. Então, realmente, isso, pô, realmente, eu fiquei super emocionado, foi super legal, e aproveito para realmente agradecer essa manifestação de apoio, de carinho, principalmente, que é super legal. Sempre que eu transmiti, eu falei assim, eu acho que as pessoas que acompanham, elas que são que é o mais importante, entendeu? Que são alimento da gente. A gente está fazendo, se está fazendo uma narração e não tem ninguém, entendeu? Isso parece que você está fazendo profissionalmente, mas quantas pessoas estão reagindo, isso é legal. Isso é assim, uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas sabe que você está falando para uma pessoa, você fala isso com vontade. Bom, amor, eu me lembro, o Thiago deve se lembrar, acho que ele foi um dos que respondeu,
uma vez no extinto e querido Speed. Estava, sei lá, devia ser 2, 3 da manhã, uma corrida que atrasou. Aí eu até mandei uma mensagem, falei no ar assim, alguém está acompanhando a corrida? Para saber se é alguém, né? Porque aí apareceram lá várias pessoas que estavam acompanhando. Então, é muito legal, entendeu? Acho que o público é tudo de qualquer coisa, né? Que você, de esporte ou qualquer situação. Sem o público não tem sentido você fazer aquilo. Sem os fãs, né? De público, os fãs. Então é isso. Acho que é isso que eu tenho a dizer. E, de novo, agradecer do fundo mesmo do coração. Foi muito legal. Eu fiquei bastante emocionado, assim, e até transformou um fim de semana que foi triste para mim, quer dizer, foi, evidentemente, não foi legal, mas transformou, deu um lado muito bom para esse fim de semana, assim, realmente fez o fim de semana. E é isso aí. A gente fica agradecido por tudo que você fez até hoje. Esperamos que você faça mais no futuro. É isso que nós esperamos, que você continue com essa carreira de sucesso aí como um dos poucos, né, narradores de automobilismo. E não é só isso, nós sabemos que por trás das câmeras você também atuava bastante ali junto à produção da NASCAR e de outras categorias também, desde a época do Speed. Agradecemos muito de coração a sua participação, mas eu não podia deixar, antes de acabar essa entrevista, de pedir para você, já que nós estamos aqui, eu, Bárbara Franzin, e um fã de Kyle Busch, que sempre era citado durante Velho as Raposo, transmissões. Velho Raposo, já que o Kyle Busch não ganhou o título, a gente precisa gravar, talvez, aquela frase clássica. Não precisa ser gritando, mas eu acho que é importante. Você deve saber qual é a frase que eu tô me referindo, né? Chora, Thiago Raposo! É isso aí. Sensacional. Eu agradeço o carinho, Sérgio. É isso aí, vou sentir saudade. E a gente espera contar com você mais vezes aqui no programa. Você vai sair de férias agora, mas quando você voltar. A gente está aqui semanalmente já há 9 anos, então lugar para você falar, você vai ter sempre as portas abertas, tenho certeza. Tá bom, obrigado, galera. Valeu mesmo. Fiquei super feliz de vocês terem convidado. Obrigado por tudo. E um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí.